Olá amigos, tudo bom com vocês? Sim, essas imagens são chocantes. Como toda guerra, não existe alguma que seja boa, ou que seja fácil, ou que seja benevolente. Não, a guerra é a guerra. E quando eu digo isso, eu digo por meio de vários estudos, de modo especial por meio de análises de muitas imagens durante esses anos todos com os quais eu ando trabalhando com essa questão. Mas me choca quando eu vejo o que está acontecendo de modo especial em relação à guerra da Ucrânia. Por que me choca? Me choca porque muitas pessoas gritam, muitos jornalistas falam, é a guerra mais perversa de todas. É uma guerra sem limites, é uma guerra assim, é uma guerra assado. Como se a guerra na Ucrânia como se estivesse sendo extremamente brutal, como outras que nós vimos ao longo da nossa história humana. Por um lado, se pessoas estão morrendo na guerra da Ucrânia, isso é um efeito da própria guerra. É quando os seus líderes, os seus presidentes ou aqueles que foram escolhidos para tomar conta de determinadas nações não fazem aquilo que deveriam fazer, muitas vezes o que nós temos é isso: a população que sofre, a população que chora, a população que morre. As imagens que nós vimos revelam a dor, revelam a barbárie e revelam até que ponto o ser humano pode ir durante uma guerra. Há algum tempo nós estamos vendo na mídia, agora já nem tanto por causa da questão da Rússia, mas há um tempo atrás estávamos vendo de modo especial uma sinofobia, ou seja, uma grande aversão a tudo aquilo que se refere à China. Nós já havíamos falado aqui a respeito da própria guerra da Ucrânia, que, se por um lado nós temos a Rússia, que não deveria ter invadido a Ucrânia por ser um país independente, por outro lado, a própria Ucrânia, e quando eu digo a Ucrânia, eu estou dizendo o seu presidente de modo especial, ele fez tudo aquilo que lhe era possível fazer para que a própria Rússia invadisse seu país. Ele quis acreditar que a OTAN viesse em seu auxílio, mesmo sabendo que, de hipótese alguma, a Rússia deixaria acontecer isso. Ele sabia disso, assim como os Estados Unidos também sabiam. Então hoje criam-se imagens mostrando exatamente o que? Oh, essa guerra é perversa. Oh, essa guerra é isso, essa guerra é aquilo, papapá. O que nós estamos vendo, não na mídia oficial, é que realmente o exército ou as forças armadas da Rússia estão atingindo alvos selecionados. Não estão simplesmente atirando à torta e à direita, como muitas pessoas são levadas a acreditar. Bom, não vem ao caso agora. O que eu quero mostrar para vocês é como a guerra é muito mais perversa do que nós estamos vendo daquilo que nós acreditamos. E eu quero usar de modo especial, como vocês viram no início, infelizmente, as imagens daquilo que o Japão fez de modo especial na China. Porque muitas pessoas gritam hoje à imprensa da mesma forma que fazem agora, de modo especial com a Rússia. Logo mais, a China também vai ser acometida como a grande vilã do momento.
que a China sofreu crimes bárbaros e hediondos nas mãos, por exemplo, do Japão. Hoje o Japão se coloca como um país maravilhoso, como um país que visa a democracia, que busca o bem-estar social, tá. Só que os crimes de guerra cometidos pelo Império do Japão, de modo especial nos países da Ásia, durante o período do imperialismo japonês, foram muito bárbaros. Foram um verdadeiro holocausto asiático. Só que, por estar longe daquilo que nós chamamos Ocidente, ou por estar longe dos cabelos loiros e dos olhos azuis, muitos desses crimes foram ignorados e são ignorados. Alguns desses crimes foram cometidos, por exemplo, por militares, não só durante a Segunda Guerra Mundial, porque quando nós falamos em Segunda Guerra Mundial, nós no Ocidente, de modo especial, aqueles que são voltados, vamos dizer assim, à Europa, e nós, enquanto colônias, por exemplo, dos Estados Unidos, nós achamos que a guerra começa em 39. Mas, na realidade, a Segunda Guerra Mundial, do lado oriental, começou bem antes. Já começou já no final do século XIX. Então, é muito importante nós lembrarmos que grande parte dos massacres que foram efetuados pelos japoneses naquele momento começa exatamente naquela era chamada Showa, que é o nome dado ao reinado do imperador Hirohito. Sob este imperador, o exército imperial japonês, assim como a marinha japonesa, cometeram vários crimes de guerra que resultaram na morte de milhões de pessoas. Algumas estimativas, isso eu estou falando apenas de crime de guerra. Crime de guerra, ou seja, aqueles crimes que são efetuados ou que foram efetuados em pessoas civis ou mesmo em presos militares, ou seja, a pessoa é capturada. Nós temos convenções que exigem com que os países tratem essas pessoas de forma humana. Só que o Japão imperial, pelo contrário, ele não assinou grande parte desses tratados, como o Tratado de Genebra, e fez com que mais de 3 a 14 milhões de pessoas foram mortas por meio de massacres, por meio de experimentações, por meio da fome, por meio de trabalhos forçados. E por meio, muitas vezes, de, como é que a gente pode falar? De violações de mulheres que eram estupradas e eram mortas em seguida. Esses crimes todos foram perpetrados, vamos dizer assim, pelos militares japoneses e também pelo próprio governo japonês. O próprio imperador Hirohito assinava e aceitava com que tais atrocidades fossem executadas. É importante nós lembrarmos que, à medida que o Japão continuava um modelo de modernização, isso já na segunda metade do século XIX ou já no início do século XX, suas forças armadas se convenceram de que o sucesso das batalhas somente seria alcançado se os soldados e os seus marinheiros, assim como seus aviadores, tivessem o espírito do Bushido. O que é esse espírito do Bushido? É o resultado de um código de comportamento medieval, muitas vezes nós podemos chamar isso, ainda da época dos samurais, em que foi inculcado nesses soldados
como parte de um treinamento básico de cada um deles. Eles eram doutrinados a aceitar que a maior honra para um soldado era morrer pelo imperador. Isso é uma coisa muito importante. Você morre pelo imperador, e que era uma grande covardia, uma grande desonra entregar-se ao inimigo ou render-se ao inimigo. Essa política é muito importante nós lembrarmos por um motivo. Quando o Japão aceita o shintoísmo como uma religião quase que oficial, o shintoísmo pregava exatamente que o imperador ele era um deus, e como um deus ele deveria ter, por meio de seu povo, total obediência. E essa ideia dessa total obediência foi levada à risca por esses soldados, por esses militares. O próprio imperador cria a chamada política dos três tudos, ou seja, foi uma política que foi implementada de modo especial na China de 1942 a 1945 e foi responsável, só essa política, por quase 3 milhões de mortes chinesas. Essa política estabelecia que a política de terra arrasada. O que vem a ser isso? Tudo o que nós tivermos, tudo tem que ser queimado, tudo tem de ser destruído e tudo tem de ser morto. Então, nós temos uma política que foi praticamente sancionada, uma política genocida que foi sancionada pelo próprio imperador Hirohito. Ele dirige, então, as suas forças para matar tudo, para queimar tudo, para saquear tudo, fazendo com que os seus próprios soldados avançassem de uma maneira extremamente rápida e fossem tomando cidades por cidades até chegar, por exemplo, a Nanquim, que era até então a capital da China. Nós tivemos, diante dessa política do tudo, dos três tudo, vários massacres. Por exemplo, o massacre de Panjiayu, onde mais de 1.300 pessoas, de 1.300 chineses foram mortos. Além de vários soldados que foram capturados e simplesmente massacrados. Várias unidades militares japonesas realizaram diversas experiências em civis e prisioneiros de guerra, fazendo com que até mesmo os médicos da SS, ou os médicos nazistas, tivessem até certa, entre aspas, inveja. Tamanha foi a carnificina que eles fizeram na China. Nós tivemos, assim como houve na Alemanha a SS, nós tivemos uma unidade chamada Unidade 731, que era comandada por Shiro Ishii. Essa unidade foi estabelecida por ordem do próprio Hirohito, e suas vítimas eram submetidas a todos tipos de privação e de todos os tipos de experimentos. Entre eles, a vivissecção, as amputações sem anestesia, testes com armas biológicas, transfusões de sangue de animais como cavalos, que eram injetadas direto do animal nos seres humanos. Muitas vezes, nesses experimentos, a anestesia não era utilizada, porque eles acreditavam que se a pessoa fosse anestesiada, os resultados seriam diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero mostrar para vocês neste vídeo, é exatamente o que? Pessoal, nem sempre as imagens que são construídas são as imagens daquilo que nós chamamos ou que se chamam de verdades. Tudo não passa de uma construção imagética. É muito triste nós vermos hoje realmente
a guerra que nós estamos tendo, ou que a humanidade está passando, que é o caso da guerra da Ucrânia, só que a guerra da Ucrânia não é, em hipótese alguma, a pior guerra, o pior massacre que a humanidade sentiu, o pior massacre desde a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, nós tivemos Kosovo, na antiga Iugoslávia. Mais de 300 mil pessoas, mais ou menos, morreram ali. E nós não tivemos 3.000 mortes, por exemplo, na Ucrânia. Nada que justifique, é óbvio, a morte de uma pessoa. Quando você mata um ser humano, você está matando o mundo. Bom, é muito importante que nós saibamos isso. Para que, quando nós começarmos a ouvir as pessoas xingando a China, a gente pense, opa, se a China está se armando, se a China está buscando o seu espaço, é porque ela sabe o que aconteceu com ela num passado não tão distante. Assim como a própria Rússia. Quando a Rússia diz, não coloquem os pés na Ucrânia, porque se colocarem, isso em relação à OTAN, nós vamos revidar. E, de fato, eles fizeram. Então, é o mesmo que está acontecendo com a China. É muito importante nós sabermos que todos os povos têm direito à sua total liberdade e o próprio povo não precisa de ninguém por trás para que diga faça isso, faça aquilo. Porque o próprio povo ele sabe o que é melhor para si. Então eu espero, apesar das imagens terríveis, das dores, que a gente tenha um pouco de compaixão e que nós possamos realmente enxergar as imagens com olhos diferentes, com olhos de pessoas perspicazes, que não se deixam simplesmente levar pelos outros ou pelo que a mídia está dizendo. É muito importante, nós estamos aqui sempre dizendo no canal, é muito importante que nós possamos enxergar as imagens de uma forma global, na totalidade, que não nos deixemos levar por inverdades ou por factos, por verdades, entre aspas, factuais. Como eu sempre digo, não existe verdade. Existem verdades. O que existe na realidade são fatos. Nós ou acreditamos nos fatos ou eles não existem, ok? Eu pediria gentilmente que todos vocês, se forem possível, inscrevam-se no canal. Nós estamos aqui sempre buscando mostrar e trazer informações para vocês, ok? Vai ser um grande prazer que vocês passem isso apesar das imagens duras e cruas. É muito bom nós vermos e nós sentirmos a realidade que o mundo e muitos seres humanos são muito piores daquilo que eles pregam. Muitas vezes nós colocamos uma carapaça ou uma máscara de bondade e nem sempre condiz, porque é como o próprio Jesus já dizia, há tanta hipocrisia que muitas pessoas parecem verdadeiros túmulos, são caiados por fora, branquinhos, perfeitos, lindos, mas por dentro só existe podridão. Ok? Então eu fico mais uma vez contente com a sua presença e continue conosco, tá bom? Tchau pra vocês!